Oi, tudo bem? Eu sou a Adriana, essa é a Conversa no Telhado. Hoje a gente vai falar dos chakras e a influência no nosso desenvolvimento, nos atributos de cada um de nós. E esse daqui é o próximo, tá? Um beijo. Oi, tudo bem? Muito feliz mais uma vez por poder estar aqui com vocês nessa conversa despojada, né? Que eu chamo de Conversa no Telhado, tá? E como sempre aqui, eu não venho aqui ensinar, nem falar profissionalmente né, de nenhum tema. Eu me considero uma aprendiz como todas vocês e todos vocês, e quando eu preparo um material que eu acho interessante, eu também estudo, eu estou aprendendo, né? Bem, o assunto de hoje, que eu achei muito interessante, é chakras e a sua influência no desenvolvimento dos atributos de cada um de nós, tá? E eu vou dar uma visão geral, né, do que são chakras dentro dessa proposta que eu quero inserir, tá? Mas indico Wagner Borges. Se vocês quiserem realmente, claro que existem várias outras pessoas, mas eu indico a ele. O Wagner Borges tem um arquivo vasto no YouTube, e ele tem uma experiência, um conhecimento muito, ou seja, muito profundo sobre os chakras, tá? Então, como eu disse aqui, eu não vim ensinar nada. Bem, mas o que são os chakras, né? Como sempre eu tenho aqui a minha colinha, tá? Porque senão eu me perco, né? Como todo mundo sabe, nós temos vários chakras pelos nossos corpos sutis, né? Nas mãos, nos pés, né? Aqui, perto da boca, parte da cabeça, atrás do pescoço, bem. Mas nós temos 7 chakras principais, né? Esses 7 chakras principais, eles agem como antenas, né? Eu lembro que a minha mentora uma vez falou para mim uma coisa interessante. Eles são uma espécie de turbina, tá? E eles captam estímulos externos, tá? Esses chakras, eles captam todos os estímulos externos que nos rodeiam, né? Por isso que eles são muito importantes, e é por isso que a gente sempre precisa estar fazendo o que a gente chama de limpeza dos chakras, né? Porque como eles filtram todas as nossas impressões, né? E também eles fazem um trabalho das nossas expressões emocionais, é justamente isso que eu quero entrar. Eles precisam ter uma atenção maior, tá? E eles são uma espécie de elos energéticos entre o espírito, a mente e o corpo, tá? Fazendo uma troca energética com esses 3 aspectos. Por isso que eles são uma espécie de usina, tá? É como, eu vou dar um exemplo besta. Você tem o carro, você tem o motor, né? Então você tem o carro, o motor e o motorista. E você tem, sabe aquela válvula que você coloca água, né? E aquela água ela tem que ser distribuída, porque ou seja, o motor, né, pode esquentar se aquela água não for bem distribuída ali naquela área toda do motor. Então os chakras seriam mais ou menos isso. Eles fazem uma espécie de um canal, né? Onde eles viabilizam ao espírito, a mente, né, e o corpo material de fazerem um trabalho em conjunto, tá? Mas como eu falei, eu não sou uma especialista, tem gente que sabe explicar muito melhor isso, tá? Mas vamos lá. Um exemplo dessa energia que os chakras ajudam a gente a fazer todo o processamento, e é o mais importante, é o prana vital, né? Ou seja, o ar que nós respiramos, né? O alimento mais importante que nós temos. A gente consegue, por exemplo, ficar um dia sem comer, 2 dias sem comer, mas a gente não consegue ficar um dia sem respirar, né? Porque senão a gente morre. Então isso é um exemplo de como os chakras são ferramentas importantes, né?
Por esse motivo, por eles fazerem, né, esse elo entre espírito, mente e corpo, né, eles influenciam todas as áreas da nossa vida, como a saúde, a nossa personalidade, que aí é onde eu vou entrar, e a nossa vibração. Eles afetam o nosso cotidiano de maneira que nós nem imaginamos, né? Mas sempre entendendo que quem comanda somos nós, tá? O pensamento que eu tenho, aquilo que vai afetar o meu comportamento, ele é um processo que cabe a mim decidir, a mim, né, escolher como eu quero, o que eu quero pensar, o que eu quero produzir na minha cabeça, né, nos meus pensamentos. Com que tipo de energia que eu quero, que tipo de energia que eu quero que participe da minha vida, tá? Qual é o meu interesse de falar sobre os chakras e o nosso desenvolvimento no aspecto emocional, tá? Porque eles têm uma importância muito grande nisso, tá? Na organização do processo de desenvolvimento emocional e espiritual do ser. A importância deles no processo da nossa individualização, tá? Ou seja, nós saímos de um princípio mais denso para o mais sutil, que é o que a gente fala, inclusive, na árvore da vida, né? São os processos conscienciais que a gente vai passando, que a gente vai experimentando, as lições, encarnações e reencarnações, tá? Para vocês entenderem isso melhor, procurem sobre a constituição setenária do ser. Nos estudos da teosofia, tá? Vocês vão achar isso. Então vocês colocam lá, Constituição Setenária do Ser, teosofia. Isso foi algo que eu estudei quando eu trabalhava com, eu atendia na terapia de cinesiologia aplicada, que a gente chama de muscle testing, ou é uma espécie de body talking, né? Eu tinha já uns 2 anos atrás feito o curso, parte do curso de psicanálise freudiana, e eu achei muito interessante na época sobre o processo de desenvolvimento psicossexual, né, da criança. E é fascinante, e ressalvo algumas coisas que eu não concordo, como se todo mundo tivesse complexo de Édipo, e outras coisinhas, sempre muito ligadas à questão do erotismo, né, que o Freud deu um foco maior, mas tirando isso, são pequenas coisas, o processo que ele mostra é fabuloso, até porque, que eu saiba, o Freud não é um místico, né, diferente do Jung, que já foi uma pessoa que foi buscar vamos dizer assim, no processo dele, mesmo científico, ele tinha uma proposta um pouco também mais mística, né? Bem, aí por que eu achei interessante? Nessa época eu encontrei, como eu estava estudando esse cinesiologia aplicada, que é uma espécie de acupuntura que você vai tocando na pessoa e o próprio corpo da pessoa vai dando respostas, principalmente de questões do inconsciente, né? E você vai encontrando, vamos dizer assim, não só fissuras emocionais, como energias justamente que você encontra congeladas, engessadas nos chakras, né? E você tem que fazer então um processo de, vamos dizer assim, de limpeza, né? Emocional, que na verdade a própria pessoa vai fazendo com ela mesma, né? Você apenas é o mediador, é a mesma coisa do tarô, né? E me veio na mão, não por coincidência, um livro de uma terapeuta especialista em chakras, tá? Chamada Anodea Judith. Esse livro chamava Rodas da Vida, chama Rodas da Vida. Eu não consegui encontrar esse livro. Eu devo ter emprestado para alguém e não me devolveram, porque eu procurei na casa inteira dos meus livros e não achei.
mas eu consegui na internet, graças a Deus, no Google a gente acha tudo, e achei. Ela tem vários livros, tá? Sobre chakras, ela é uma excelente especialista. E eu achei muito interessante porque ela faz, tá? Uma analogia, tá? Com o processo de desenvolvimento emocional da criança, né? Que na psicologia você tem isso também, e que bate também com o processo psicossexual que o Freud trouxe, né? Que é desde o útero até os 7 anos de idade, que inclusive os próprios psicólogos dizem, e a doutrina espiritualista fala também, a doutrina espírita fala disso, que aos 7 anos você forma a sua personalidade. Por isso que é muito importante durante esse processo, né, que a criança ela tenha um acolhimento favorável, mesmo que os pais sejam separados, mesmo que a mãe seja mãe solteira ou um pai solteiro, mas é importante que esse processo seja um processo, vamos dizer assim, equilibrado, porque durante esse processo a criança ela vai é como se ela fosse ser entregue ao destino que ela vai, vamos dizer assim, desenvolver durante toda a vida dela, tá? Mas nós estamos falando aqui de um período, que é esse período do útero até os 7 anos de idade, porque a gente vai modificando, né? A gente vai fazendo todo um trabalho de aprendizado, então nada é igual o mesmo tempo, né? Então, como eu falei, a Nodé Judith, nesse livro Rodas da Vida, ela faz ela faz uma analogia entre esses dois processos, né? Os chakras e o estágio de desenvolvimento da inteligência emocional da criança, tá? Como eu disse, que também tem a ver com o processo de desenvolvimento psicossexual da criança, segundo Freud, tá? Bem, os chakras, para quem não sabe, eles se desenvolvem de baixo para cima. Então, quando o feto, quando o feto começa já, a partir do momento da concepção, aquele serzinho que começa ali, o chakra básico, ele já começa o seu desenvolvimento, tá? Por isso que é do útero até os 7 anos de idade, tá? Então, ou seja, ele se desenvolve de baixo para cima, paralelamente com esse processo de crescimento, tá? Emocional da criança. E por isso eles têm um papel muito importante, tá? Nessa organização da nossa vida psíquica, tá? Bem como no desenvolvimento da nossa inteligência emocional, tá? Que estão vinculados à manutenção e desenvolvimento desses 7 principais chakras, tá? Principalmente nos primeiros 4 anos de vida, como eu falei para vocês, porque esses 4 chakras, eles são os chakras que vão, vamos dizer assim, vão nortear o nosso processo todo das nossas convicções materiais, ou seja, de como nós vivenciamos a matéria, né? Então é importantíssimo no decorrer dos nossos do nosso desenvolvimento, né? Lá como, vamos dizer assim, a nossa semente, né? Essa semente é importante. Quanto mais, como eu falei, quanto mais a semente ela tá bem preparada, o solo é fértil, a árvore cresce mais forte, né? E vai dar os frutos que ela necessita dar, que eu digo que são aqueles frutos que vão começar a serem depurados no meu entendimento no 6º e no 7º chakra, numa fase mais lá adiante, né? Tá? Ou seja, a gente culmina então, como eu falei, os 7 anos de idade, a formação do ego, né? Essa estruturação do ego, né? Que tem a ver com valores, com a personalidade, etc. A própria persona, né? Que como Jung